Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela Rádio Gaúcha mais um Paredão do Guerrinha. Neste sábado eu trago para conversar comigo, e certamente vocês vão se deliciar, um cara que, quando estava dentro do campo, deixava a bola do tamanho da bola de gude. Jogava muito, muito, muito. E depois, como treinador, teve bons momentos, oscilou, evidentemente, como todos oscilam. E tá aí, esperando, né, para ver o que a vida tá reservando para ele. Mas é um cara que conhece muito desse negócio chamado futebol. Silas, que prazer, cara, te receber aqui no Paredão. Eu tenho certeza que nós vamos ter um programa muito animado, com muitas histórias, né? Porque bagagem é uma coisa que não te falta. Fala, Guerrinha, um grande abraço. Bom falar contigo. Abração pro Marcos também, que fez o contato aí comigo, e vamos que vamos. Feliz de, né, poder falar com você aí, que a gente sempre esteve muito perto, tanto na época de jogador no Inter, como depois na época de treinador pelo Grêmio, né? Então, o prazer é todo meu. Verdade. Silas, vamos relembrar. Como é que tu caiu no mundo da bola? Bom, na verdade, nós somos uma família de 9 irmãos, né? 6 mulheres e 3 homens. Os três foram pro lado do futebol. O Eli Carlos, o mais velho, né? Ex-Cruzeiro, ex-Curitiba, ex-Flamengo, Guarani aqui de Campinas também. O Eli, 11 anos mais velho que o Paulo e eu. Nós perdemos ele agora no começo do ano passado, né? Se ele tivesse vivo, ele estaria aí com seus 66, 67 anos, né? E por conta dele, nasceu a paixão no Paulo, em mim também. E aí eu fui pro São Paulo, né? E o Paulo foi rodar. O Paulo foi pro Marília, depois o Paulo foi pro São Bento. E acabou que eu cheguei, depois do São Paulo, eu fui para Portugal, o Sport de Portugal, e o Paulo já foi pro Porto. Foi pro Monte Rei, do Monte Rei ele veio pro Porto. E aí a gente seguiu a carreira aí, né? Carreiras paralelas e lá na Europa os dois. E foi muito legal, gente. É muito agradecido pela carreira que a gente teve, né? Como é que tu foi descoberto? Quem foi o cara que botou os olhos em ti e disse: vem cá, vamos fazer um teste aqui, vamos ver se dá pro couro? E dava, né? Quem foi o cara, homem isso que eu vou te falar é muito legal, pouca gente sabe. Aliás, eu acho que eu nunca falei nem quando eu estava aí no Inter e nem no Grêmio. O nome dele era Dilson, um cara aqui de Campinas, que ele tinha um campinho onde ele treinava os meninos. E aí eu fui treinar lá com ele, ele estava me mandando pro Inter de Porto Alegre. Uhum. Eu já estava certo para ir pro Inter de Porto Alegre fazer um teste, quando o senhor Pupo Jimenez, você lembra dele, Guerrinha? Foi nosso treinador depois no São Paulo também, no profissional, no Expressinho do São Paulo, lá de Marília. O senhor Pupo Jimenez, eu fui fazer um teste no Guarani. E aí ele mandou eu voltar depois de um mês no Guarani, aqui de Campinas. Nesse intervalo de um mês, um outro treinador aqui de Campinas, Cidinho, não Cilinho, Cidinho, me convidou para ir para o São Paulo. Eu trabalhava na De Pascoal e eu joguei num jogo de preliminar dos jogadores, dos profissionais que estavam em férias, e eu joguei para os veteranos, né? Era menino. E aí ele falou: você não quer fazer um teste no São Paulo? Tudo. Eu falei: eu quero. E aí ele me mandou para o São Paulo. E aí o São Paulo já me aprovou nessa semana mesmo. Aí o Guarani ficou para trás e eu nem cheguei aí para Porto Alegre. Pois é, aí eu notei que tu saiu do São Paulo e, ao invés de ir para outro clube brasileiro, tu já foi para o exterior, né? Já foi jogar em Portugal. Na verdade, eles venderam o Miller e eu. Foi uma mesma tacada, né? Porque, na verdade, o Torino é que queria nós dois. O Torino queria nós dois lá. O Torino já tinha o Escoro, que era um búlgaro. O Torino já tinha o Edu Marangon, que já estava lá. E nós íamos ser 4.
Então o Juan Figuer, que era meu procurador e do Miller também, falou, olha, eu acho que para você seria melhor a gente ir para Portugal, porque o Sporting de Portugal quer você também. Eu falei, por quê? Ele falou, primeiro porque lá vocês vão ser 4, um vai ficar sempre de fora. Ele falou, depois, o Torino não joga competições europeias e o Sporting joga a Copa UEFA. Então você vai jogar na Itália, você vai jogar na Alemanha, na Holanda, você vai jogar em todos os países pelo esporte, uma porta portuguesa, mas com alimentação brasileira, com idioma português, e eu acho que para você se adaptar na Europa é a melhor coisa. Eu falei, fechou, vambora. E aí a gente foi, o Torino me repassou pro esporte, e aí eu fui. Depois, no ano seguinte, eu já fui para a Itália, né, pro Cesena. Uhum. E aí também depois teve Sampdoria, né? Aí em seguida, depois de ter feito uma campanha muito boa no Cesena, aí a Sampdoria tinha sido campeã italiana, eles me contrataram. Eles precisavam de cara para dar assistência de passes, né, pro Mantini e pro Vialli. E aí já tinha o Toninho Cerezo também, que já me conhecia, né, da Copa do Mundo de 86 e tal. E aí ficou fácil. Bom, aí tu saiu da Itália e veio para Porto Alegre, cara. Veio Internacional, foi o teu próximo passo. Como é que foi que tu veio parar no Inter? Na verdade, eu quando eu voltei da Itália, eu tive uma pubalgia. E foi bem forte, eu não estava conseguindo jogar. E foi um tempo, um ano e meio bem complicado. Aí no Inter já, o nosso preparador físico, você lembra bem dele, era o Iton Fritz, lembra dele? Ah, o professor Iton, né? E o Iton não tinha conversa com ele, era 3 horas de treino cravado no relógio. Era 45 minutos dando volta no campo para aquecer só. E depois um cara que assim, que tinha uma maneira de trabalhar, mas ele deixava o cara, e eu sofri muito com isso, porque era um treinamento muito agressivo, a gente fazia muito aquele intervalado, sabe? A pirâmide ia no fundo do campo, voltava, ia 2 vezes, voltava, ia 4 vezes, voltava. Cara, e eu, assim, foi um tempo muito duro para mim, porque eu voltava, acabava o treinamento, eu deitava na maca lá e pedia pro Banha. Aliás, o Banha, tenho visto ele até hoje lá na beira do campo. O que acontece com aquele cara que ele não muda, cara? Tá aí na luta ainda, tu viu? Tá aí. E o Banha ia levar para mim a bolsa de gelo, e eu tinha que tomar o Voltaren, ficava 40 minutos lá com a bolsa de gelo, 7 minutos tirava, mais 7 minutos descansava, mais 7 minutos ia, todo mundo ia embora e eu deitado lá na maca botando gelo para poder voltar para treinar tarde. Então foi muito difícil aquele período para mim, assim, com relação à parte física. E eu estava na seleção ainda, então estava muito complicado. E aí nesse período que eu voltei da Sampdoria, eu estava aqui em Campinas, foi quando pintaram vários clubes e o Inter de Porto Alegre. Então eu conversei com o Juan falou para mim, Silas, se você for pro Inter, 50% de chance de ser campeão você já tem. E você se recupera. Eu falei, puxa, é verdade. E aí acabou que fui pro Inter, me recuperei lá no Inter, a gente ainda foi campeão gaúcho, né? Bicampeão gaúcho, na verdade, campeão da Copa do Brasil. E eu trago aqui no meu currículo até hoje esses 2 títulos, né? Tu vê só, foi a Copa do Brasil. Um grupo maravilhoso de trabalho, um grupo maravilhoso de comissão técnica e funcionários lá. Foi muito bom, gostei demais de lá do Inter. Bom, depois do Inter teve o Vasco, mas aí ainda falta ir pro interior, né? Falta pro exterior, falta aí tu foi pro Japão. Não, o Vasco acho que foi antes, não foi? Não, o Vasco foi 94, 95, pelo que eu vi aqui na tua ficha. Ah, do Vasco que eu fui pro São Lourenço, então? Não, o Vasco tu foi pro Kashima, né? Foi? Não. Eu não joguei no Kashima, eu joguei no Kyoto. Mas o Kyoto foi depois que eu voltei do São Paulo. Não, isso aí isso foi em 2000. Então tu saiu do Vasco e foi pro São Lourenço, né? Isso. Depois do São Lourenço pro São Paulo, aí foi pro Japão, Kyoto, né? Voltou pro Atlético Paranaense, Rio Branco, Ituano, América Mineiro, Portuguesa. Isso. Em 2004... Aí joguei nos alguns clubes para encerrar a carreira. Em 2004 cansou da bola,
né? E na Inter de Limeira parou tudo, acabou tudo. Isso mesmo. E como é que é quando acaba, para quem teve tanto tempo dentro do campo? O Falcão sempre disse que o jogador de futebol tem duas mortes, a normal e quando para de jogar. Foi o teu caso? O Zico também. O Zico também falou que sentiu muito quando teve que parar. Um dos Beatles falou que a vida depois dos 30, né? Porque a carreira dele terminou muito cedo, né? Ele falou que era ladeira abaixo. E, na verdade, para mim, foi diferente, porque quando eu parei, através do irmão do Ricardo Teixeira, o Branco começou com a seleção de Master. Na verdade, deu continuidade naquela que o Luciano do Vale teve lá atrás, lembra? Com o Capuriga, com o Rivelino, aquela turma. E aí o Branco começou com a seleção de Master e ele já me convidou. Então, assim, eu parei de jogar e a gente já começou a fazer excursão, jogava fora do Brasil, jogava aqui no Brasil, fazia preliminar de seleções na Alemanha, em outros países. Então, foi bem suave para mim. E logo enquanto isso aconteceu, o Zete me convidou para ser auxiliar técnico dele. Então, assim, foi bem suave, não teve aquele drama, sabe? Aquela... Óbvio, a gente fica triste porque passa rápido, eu falo isso para os jogadores, passa muito rápido. Os números são muito ruins de como que os atletas param de jogar com relação a casamento, com relação a finanças e com relação a trabalho, né? 4 de cada 5, 2 anos depois que se aposentam, estão falidos, divorciados e desempregados. Então o número é bem, 78%, o número é bem drástico, né? Uhum. Bom, e depois desse convite do Zete, tu gostou do Mel e disse, eu vou seguir nessa? Eu não queria, eu relutei muito, porque os técnicos que eu tive, Pedro Rocha, lá em Portugal no Sport, aquele Marinho Pérez também, eu via muita solidão na vida deles, sabe? O Vadão lá no Atlético Paranaense, eu via que a vida dos caras era muito solitária, cara. A gente era a família deles, o próprio Antônio Lopes, a esposa dele estava no Rio, e ele lá com a gente e tal. Então eu não queria isso pra mim. Mas aí o Vadão começou a falar pra mim, pô, Silas, você tem condições de virar treinador, porque você pergunta muito, você tá sempre conversando com a comissão, comigo e tal. Tanto que na final do Paranaense, que a gente foi campeão contra o Curitiba, ele falou pra mim, falou, você é meu treinador dentro do campo. Ele falou, o que você vê, você vem e me fala, o que for bom eu vou acatar, o que não for eu deleto, mas me fala tal, e a gente acabou sendo campeão. Então ali praticamente nasceu o Silas treinador, né? Em 2010 surgiu o Grêmio na tua vida. Olha que é difícil, hein, acontecer isso. O cara jogar no Inter, depois vir jogar no Grêmio, tu sabe bem a realidade aqui do Sul, né? E no Grêmio foi legal também, né? No Grêmio foi muito legal, porque eu falo todo lugar que eu vou, lá na ESPN, onde eu trabalho hoje, né, ESPN Fox, quando surge a oportunidade, eu falo do Luiz Onofre Meira, eu falo do Duda Kreff, porque eu falo do Guerra, porque esses caras bateram no peito por mim, porque eles acompanhavam o trabalho. O problema hoje é que poucos diretores, presidentes conseguem acompanhar o trabalho. Então eles não veem o que está acontecendo no dia a dia. E lá no Grêmio não aconteceu isso. Lá no Grêmio, quando pintou uma oportunidade, aí os caras queriam, a imprensa estava meio pressionando, e não sei o que, o Meira falou, não, ele vai ficar, o trabalho é bom, ele vai ficar, nós estamos com mais de 10 jogadores machucados, o problema não é o Silas, mesmo ele sendo novo, e, cara, então aquilo pra mim, assim, porque isso já tinha acontecido no Avaí, com o João Nilson Zumino, que era o presidente. Na Série A, a gente tocou o 20º lugar, na 9ª rodada, na 22ª rodada, a gente estava em 4º lugar, porque o Zumino fez a mesma coisa. O Zumino bateu no peito, mas foi uma época muito difícil. Você imagina o que você sofre. O diário catarinense lá colocou bem grande assim, a mulher do Silas deve estar muito triste com ele, porque ele não sai da zona.
3 não, pontinhos. Aí não é legal. Tá, você imagina um cara novo começando o trabalho, tudo. Então, assim, quando pintou o Grêmio, eu fui, sabe? Falei, não, vou encarar tudo. E a gente só não foi campeão da Copa do Brasil porque o time desfacelou no final. Pegamos um time muito bom, que era o time do Santos, mas o nosso time era um timaço, cara. Timaço que eu tive o maior prazer de trabalhar. Uhum. Então tá. Silas, estamos chegando no final do primeiro tempo do paredão do Guerrinha. Nós vamos só trocar o fardamento, tomar uma aguinha e já voltamos pro segundo tempo com mais historinhas aí. Dá um tempo que eu já volto com o Silas aí. O Guerrinha deste sábado eu estou conversando com o Silas e no primeiro bloco o Silas, quase no finalzinho, disse uma coisa que não vai passar batido. Eu ainda não desisti 100% de voltar a ser treinador. Por quê? Tu acha que o mercado não tá legal? É muito estresse para quem desempenha essa função? Porque treinador, esse negócio de assinar contrato de 2 anos, 1 ano, é tudo de brincadeira, né? Perdeu 3, acabou o contrato, acabou a experiência, né? Eu vejo assim, né, Guerrinha? A gente brinca, né, que Deus, que a cabeça não é para dividir as orelhas, né? É para pensar, né? Então eu tô com 55 anos hoje. E aí, quando você olha para esse nosso contexto de vida de treinador, o Tite esteve dando aula pra gente lá na academia, na CBF Academy, né, para os treinadores. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou: eu carrego um fantasma. Todos nós, treinadores, carregamos um fantasma que é de não criar os filhos. Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção. A outra coisa quem disse foi o psicólogo Gabriel Pópolo, que foi psicólogo de São Paulo, é psicólogo na seleção brasileira. Ele falou assim que mais de 95% dos treinadores têm propensão à síndrome do pânico na velhice, por conta do estresse, aí você vê o que o Abelão aí sofreu, você vê o que o Ricardo Gomes sofreu, Muricy, Joel Santana, recentemente Renato Gaúcho, Tencate. Ou seja, é muito, sabe, é um estresse gigantesco, é uma pressão absurda em cima do treinador. O treinador hoje brasileiro está se sentindo um João Ninguém. Você conta na palma das mãos, Guerrinha, os treinadores que hoje passaram do assim, a gente diz, do cabo da Boa Esperança, né? Que tem uma vida, que foram campeões brasileiros, ou foram campeões da Libertadores, ou conseguiram alguma coisa assim com seleção brasileira. É importante. A grande maioria está lutando. A gente não tem mercado lá fora, o mercado pra gente é bloqueado. Os argentinos invadem aqui o Brasil, sejam jogadores, sejam treinadores. Olha lá pra Argentina se tem jogador lá. Olha pra Argentina se tem treinador lá. Eu fiz todos os cursos da CBF, fiz os 4 anos. Eu fui para a Europa visitar clubes, fazer treinamentos, fui para Dubai, fui para Manchester, fui para Londres, fui onde você imagina, para me preparar. Mas aí o diretor de futebol, manda embora, não serve, perdeu 2 jogos, manda embora. Então assim, o cara se sente muito pequeno e impotente quando enfrenta essas situações. Por isso que eu digo, quem tinha que fazer curso na CBF era o diretor de futebol, sabe? Para entender que tá mais do que claro. O Jürgen Klopp, o treinador alemão do Liverpool, acabou de dar uma entrevista falando que vocês me dão 3 anos, depois do 3º ano vocês me cobrem resultado no Liverpool. E aí? Foi campeão de tudo com o Liverpool. Porque é muito difícil. E nós estamos falando de um país, Inglaterra, onde o jogador não é mandado embora. O jogador só sai se ele quiser, porque dinheiro não é o problema lá. Aqui no Brasil, o treinador, ele trabalha com o 4º nível de jogador. O 1º nível é o que brasileiro, é o que está jogando na seleção brasileira e na Champions League. O 2º nível está na Europa, mas não necessariamente jogando Champions League. Esse aí não quer vir embora, ele ganha brincando 100 mil euros por mês. O 3º nível é o cara que está na China, no Japão, nos Estados Unidos, no mundo árabe, na Rússia. E o 4º nível está aqui. Quando volta alguém do 1º nível,
É o Felipe Luiz, que já está com 36 anos, o Rafinha, é o Diego Tardelli, é aquele menino Thiago Goulart, esses caras. E quando pinta um menino do primeiro nível, que nasce um Caico da vida, um menino novo, fica 6 meses aqui e já é vendido. Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, esses não ficam aqui. Então, o treinador que está aqui está trabalhando com o 4º nível de jogador, o cara tem que ganhar tudo, os dirigentes vendem o jogador na primeira proposta. Tudo bem, eu não condeno o Grêmio, porque o Grêmio tem hoje o Ferreirinha para botar lá no lugar do PP, assim como o PP entrou no lugar do Cebolinha, mas quem que é o prejudicado em tudo isso? Até nessa situação de vender o jogador e não entregar o jogador, que é o caso do PP. O futebol do PP caiu. Agora, é culpa do PP? Não. O PP agora está pensando onde que ele vai morar lá no Porto, onde que vai levar a mãe, onde que vai levar a namorada, onde que vai levar, quando o cara é casado, onde que ele vai morar com a família. Não consegue mais ficar com a cabeça no lugar. E o treinador é o Renato Gaúcho, que paga tudo isso aí, né? Então, assim, por tudo isso, eu recebi esse convite da ESPN. Hoje eu trabalho na Fundação do São Paulo também, né? Chama Instituto Tricolor Paulista. A gente tem uma fundação, e cara, tô feliz assim do jeito que eu tô. Ganho menos dinheiro, mas eu tô vivendo mais. Eu vou pra minha pescaria uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, jogo meu futebol com meus filhos, jogo meu tênis e aproveito a família, né? Por conta daquilo que eu te falei no início, a idade tem que contar muito. Eu tô com 55 anos, eu brinco com os meus amigos já de idade que estão com dinheiro, eu falo, ó, vive, viu? Porque senão você vai ser o defunto mais rico do cemitério. É verdade, tem razão. Tem Não razão. É verdade. Ô Silas, como é que tu tá vendo essa enxurrada de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro? É febre ou chegaram os dirigentes a um consenso de que os daqui precisam aprender com os que chegam? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem o negócio no meio disso tudo. Eu acho que tem negócio, tem dinheiro envolvido, tem muito empresário lá de fora com dinheiro, injetando dinheiro aqui e trazendo esses caras. No meio desses caras tem muito cara bom e tem muito cara que não é bom, e tem muito cara bom aqui no Brasil. O Abelão acabou de mostrar isso aí no Internacional. Ele esqueceu? Ele não esqueceu, ele precisava de ter jogadores. O Codê fez um bom trabalho, não teve paciência. Mas eu trabalhei aí no Sul, o Muricy trabalhou aí, o Fossati trabalhou aí, sou amigo desses caras todos, Paulo Autuori, e todo mundo fala a mesma coisa, que é muito difícil trabalhar aí em Porto Alegre. Seja no Inter, seja no Grêmio. Porque realmente é difícil, é uma cobrança muito grande, só que o Paulo Bento veio pro Cruzeiro, não aconteceu nada, veio o menino lá pro Avaí, não aconteceu nada, o Domenech agora veio pro Flamengo, não aconteceu nada. Quer dizer, então vieram muitos treinadores. Passarella veio aqui para o Brasil, também não aconteceu nada. O Flávio Gareca também veio aqui para o Brasil, também não aconteceu nada. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, Guerrinha, que o treinador ruim, ele treina time bom. O treinador bom não treina time ruim. A seleção de 94, a seleção de 2002, que o Filipão foi campeão do mundo. Bota em comparação com a seleção de 2014, quando ele tomou de 7-1. Aí você fala, a culpa foi do Filipão? Óbvio que não. Só que você tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Aí você tinha Marcos no gol, aí você tinha Lúcio e Edmilson na defesa. Aí você tinha Kleberson, cara, você tinha Roberto Carlos de um lado e você tinha Cafu do outro. Não sei se era o Cafu em 2002, era o Cafu, né? Era. Pronto. Aí compara com a seleção que jogou aqui na Copa do Mundo de 2014. Eram maus jogadores? Não, muito longe disso. Mas não tinha Ronaldo Fenômeno, não tinha Ronaldo Gaúcho, não tinha Rivaldo, diferença. Não tinha Marco, não tinha nada disso. Uhum. Silas, e por que o futebol perdeu a magia do drible, da ousadia
E hoje está tudo assim, tem que ocupar espaço, tem que correr 12 quilômetros, o goleiro tem que jogar com o pé, né? O zagueiro tem que atacar, o atacante tem que voltar para marcar. Tá tudo errado, meu amigo. Quando o Pelé surgiu, o Mazzola era brasileiro, né? O que depois foi morar lá no Altafim Mazzola, né? Sim. Estava na seleção. Eu não quero errar aqui, mas eu acho que foi com ele. Teve uma discussão lá na seleção. Porque o Pelé chegou jogando futebol do Brasil. Futebol menino, que o Cilinho falava pra gente, futebol alegre, com responsabilidade. Mas o Cilinho, sabe o que ele falava pro Careca, pro Miller e pra mim, Guerrinha? Vocês são jogadores de choque? Não. Ele, tipo, Silas, o Careca, você não é um Diego Souza. Você não é um Prato. Você não é um Turim que vai ficar chocando com os caras lá, porque você não tem físico. Silas também não. Ele falou, Miller, você também não. Chega primeiro. Se não chegar primeiro, não chega. Não tem que se machucar. Não quero que divida, porque o futebol é viril, papapá. Mas, então, hoje, os caras, eles fizeram os quadradinhos no campo, o jogador fica engessado. Onde já se viu engessar o Neymar lá naquela ponta esquerda? Dá liberdade pro Neymar, engessa outros, mas o Neymar não, deixa o Neymar ficar livre. Neymar, você pode ir pra direita, você pode jogar no meio, você pode jogar na esquerda, você pode jogar de centroavante. O lugar que o Neymar terminar a jogada, alguém ocupa o espaço dele, pronto. Não é? Mas hoje não, os caras vêm com muita tática de lá, os caras vêm com um jogo muito eficaz também, mas é pra lá. Eu acho que aqui você tem que somar isso que eles trazem com a magia que a gente tem. Porque a gente ainda é o país com mais campeonatos mundiais. A gente ainda é o país que exporta mais jogadores de qualidade para o mundo todo. Você pode pegar jogadores de todos os outros países que estão em outros lugares, não tem ninguém com a qualidade que o brasileiro tem. A pressão que o Vinícius Júnior sofre no Real Madrid é gigantesca. Se o cara não fizer chover lá, todo dia tem um cara falando que ele não serve lá. Um cara grande. Assim como no Barcelona, todo dia tinha um cara falando que o Neymar era caicai, que ele não prestava, que ele não servia. O cara tem que ser bom para provar que é bom, né? E aqui no Brasil acabou isso aí, além daquilo que eu te falei dos níveis de jogadores que nós temos no nosso futebol, essa coisa do cara vir para cá e engessar o nosso jogador. Assim como o nosso jogador vai para lá e é engessado lá. Por isso que o Gabigol não deu certo lá. Tem a questão de não ser profissional? Tem. O jogador brasileiro, ele é jogador, ele não é profissional, ele precisa aprender a ser profissional. Aprender a pertencer a um grupo, a ficar no banco de reservas, a ter a mesma performance quando entra 5 minutos do que quando entra jogando. Mas o brasileiro aprendeu que se ele não for titular, o treinador é ruim, ele tem que ir embora de lá. Aí ele cria problema, ele chega atrasado. Então, olha o exemplo positivo que o Lucas Moura dá para o Brasil todo, de ser um jogador que aguentou lá no Paris Saint-Germain o banco de reserva, hoje é um dos melhores jogadores no Tottenham, e ninguém olha para ele na seleção brasileira. Silas, nós estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha, e eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é a seguinte: o que tu fez e tu não deveria ter feito, seja na tua vida pessoal ou profissional, e o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Olha, Guerrinha, na vida profissional eu não deveria ter ido pro Flamengo naquele momento que eu fui. Um erro muito grande que eu cometi. Eu estava muito magoado aí no Grêmio, porque a gente estava com um aproveitamento muito bom, mas naquele momento não tinha como competir com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, que ele estava muito tempo sem trabalhar, estava lá no Rio e é o maior ídolo do clube. Hoje é talvez o maior técnico que passou pelo clube também, que está aí ainda. Mas eu lembro que foi notificado no jogo, eu saí do jogo contra o Palmeiras, né? O Muricy era o técnico do Palmeiras, e aí disseram que eu já tinha me despedido dos jogadores, já tinha acertado com o São Paulo, nem com o Flamengo que era. E aí eu vim embora, tal,
10 dias depois o Zico me ligou, falou, meu amigo, tô aqui em Campinas, onde é que você tá? Eu falei, tô em casa, tô indo aí. E aí me convidou para ir pro Flamengo, mas eu não analisei o contexto do Flamengo. O Bruno tinha acabado de ser preso, os jogadores estavam sendo intimados para depor, o ambiente estava muito ruim lá no clube, o Wagner Love tinha saído, o Adriano Imperador tinha saído, o Thiago Neves tinha saído. Então, assim, a força do time tinha ido embora, o time estava numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro, então eu poderia ter esperado, eu estava com proposta de muitos clubes médios do Brasil, que era onde eu deveria ter ido, mas eu fiquei assim, chateado, falei, eu vou para um clube tão grande quanto o Grêmio, e o dinheiro também era um dinheiro muito bom, mas foi um erro que eu cometi. Esse aí, eu falo, não deveria ter ido para o Flamengo, não. E o que eu, assim, que eu ainda não fiz e que eu estou fazendo é a questão da fundação do São Paulo. A gente ajuda muita gente, através da fundação a gente vai poder ajudar muito mais gente, para que essa estatística que eu te dei, esses números aí de 78%, né, falido, divorciado e desempregado, para que isso aí diminua, porque o jogador, infelizmente, ele não estuda, né, 65% não tem diploma de graduação escolar. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo. O CNPJ saiu faz uma semana da fundação, então na fundação estou eu, está o Lugano, está o Mineiro, está o Rudinei, o menino que jogou também lá no São Paulo, está o Zete, está o André Plihal, que é da ESPN, está o Rodrigo Lombardo, que é o ator lá da Globo. Tem uma galera muito, muito grande aí por trás, e a gente está trabalhando, então estou muito feliz com isso aí. Silas, obrigado pelo papo. Eu tenho certeza que a dupla Grenal, os torcedores, mataram a saudade, né, das tuas passagens por aqui, passagens boas, né? E eu não perdi a esperança de te ver, apesar de estar bem na televisão, de te ver de novo dentro do campo, treinando um time de Série A, brigando por títulos importantes, porque eu acho que tu tem potencial para isso. Obrigado pelo papo, cara. Então você é dois, são dois agora, Guerrinha, você e minha mulher. Minha mulher também não desistiu disso, não. Obrigado pelo papo, um grande beijo pros colorados, pros tricolores aí. Minha filha gaúcha, minha filha que é doutora, tá aqui em casa, veio passar o dia com a gente, com o marido dela, que ele tá fazendo home office aqui, né? Uhum. Ela é gaúchinha, ela nasceu aí em Porto Alegre. Quando ela fica muito bravinha, eu falo, eita gaúchinha, calma. Que legal, cara, que legal. Obrigado. Paredão do Guerrinha termina aqui, agora vem um show de bola. Tem futebol, sim. Futebol aqui. Você quer saber coisa de futebol? Liga na Gaúcha que você fica sempre bem informado. O Paredão do Guerrinha volta sábado que vem. Tchau.